Durante as festas, visitei minha família e fiz uma pequena viagem de ida e volta à casa dos meus pais. Fiquei lá por um pouco mais de uma semana e, em uma tarde de terça-feira, por volta das 3 da tarde, decidi voltar para casa. A primeira hora da viagem envolveu dirigir pela cidade, seguida de mais uma hora atravessando os subúrbios antes de chegar a uma longa rodovia estreita. Às 22 horas, a estrada estava completamente deserta, e eu começava a ficar cansado, com os olhos pesados. Desliguei a música, pois isso só estava me deixando sonolento. Enquanto tentava manter o foco e permanecer acordado, percebi um pequeno brilho de luz à frente na estrada. Era o reflexo dos meus faróis brilhando em um carro estacionado no acostamento. Diminuí a velocidade para passar por ele, embora parecesse abandonado, estava escuro e as janelas estavam escuras demais. Ficar preso ali, tão longe da cidade mais próxima, seria terrível. Continuei atento, caso alguém estivesse andando na beira da estrada. Alguns minutos depois, vi outra luz, que vinha pelo retrovisor, e era tão intensa que não conseguia ver o carro, apenas as luzes. Eles deviam estar bem perto, então comecei a diminuir a velocidade para que me ultrapassassem. Mas logo à frente, vi algo assustador, um carro estacionado bem no meio da estrada, bloqueando toda a passagem. As luzes estavam apagadas, e eu só o vi quando estava prestes a colidir com ele. Parei assim que o avistei. Mas as luzes no retrovisor continuavam a se aproximar rapidamente. Pude ouvir as portas sendo abertas e fechadas. Olhei ao redor e vi pelo menos 3 pessoas correndo na minha direção. Entrei em pânico, desviando da estrada e adentrando as árvores para evitar a obstrução e retornar à estrada do outro lado dos carros. Estava tão concentrado em não bater em uma árvore ou ficar preso que nem percebi se eles estavam me perseguindo. Conforme avançava na mata, cerca de 10 segundos após ter saído da estrada, um tiro ecoou, atingindo em algum lugar à frente do meu carro. Estava tremendo e em pânico, e acabei roçando o lado de uma árvore ao retornar à estrada. Outro tiro foi disparado, desta vez atingindo a parte traseira do meu carro quando voltei para a estrada e segui em frente. Depois de uma boa distância do local, tentei ligar para a polícia, mas meu celular estava completamente sem sinal. Dirigi a uma velocidade muito acima do limite, consciente da falta de segurança nas proximidades. Após 10 minutos de direção, finalmente consegui sinal suficiente para chamar a polícia. Felizmente, os agressores não pareceram me seguir além da cena, e até onde sei, nunca foram encontrados. Espero que estivessem apenas planejando assaltos, mas a maneira como estavam posicionados no meio do nada e dispostos a usar armas me faz pensar que planejavam algo muito pior. Isso ocorreu há alguns anos atrás. Eu sou uma jovem e tinha acabado de fazer 16 anos quando obtive minha carteira de motorista. Eu não tinha meu próprio carro, mas podia pegar emprestado o carro dos meus pais sempre que eles não precisavam dele. A gasolina era relativamente barata na época, e dirigir era algo novo para mim, então eu realmente curtia. Nos fins de semana, adorava pegar o carro e ir até algum lugar para comer tarde da noite, depois apenas dirigir pela cidade enquanto ouvia música. Acho que isso me fazia bem porque, na verdade, eu conseguia ficar sozinha, o que não era muito comum quando se mora com os pais. Em um fim de semana, acho que em um sábado, peguei o carro dos meus pais. Passei por um McDonald's 24 horas para pegar uma bebida e um lanche e comecei a dirigir sem rumo. Eu nunca tinha um caminho planejado, apenas seguia para onde tinha vontade. No entanto, eu tentava evitar lugares com muito tráfego. Na minha cidade, havia muitas estradas secundárias que ligavam os bairros, mas ninguém realmente as usava, pois as principais eram mais rápidas. Virei em uma dessas estradas que levava a um bairro muito bonito, com casas caras. Mas, não muito tempo depois, os faróis começaram a piscar no meu retrovisor, e vi um carro se aproximando. Eles estavam piscando os faróis, e como não havia outros carros, eles deviam estar sinalizando para mim.
Mas eu não sabia por quê. Isso continuou por cerca de 1 minuto até que eles começaram a acelerar e se aproximaram da traseira do meu carro. Eu ainda era relativamente inexperiente na direção e não sabia como lidar com a situação, então continuei dirigindo. Eu estava esperando alcançar o bairro e talvez parar em uma área menos discreta, mas meus planos foram interrompidos. O carro atrás de mim recuou um pouco e, em seguida, ouvi o motor acelerar e eles bateram na traseira do meu carro. Meu carro deu um solavanco para frente, e eu fiquei atordoada por um segundo, mas não parecia ter causado um dano grave. Naquele momento, muitos pensamentos passaram pela minha cabeça. Estava com medo e nervosa em relação a parar, mas também não queria levar o carro dos meus pais para casa danificado sem obter as informações do seguro do outro motorista. Puxei o carro para o acostamento e o coloquei na posição de estacionado. O carro atrás de mim também parou, estacionando muito perto da minha traseira, e eles voltaram a piscar os faróis. Eu não sabia se deveria ficar no meu carro ou sair. Estava em uma situação desconfortável, sem saber como lidar com ela. Após alguns segundos, abri a porta e saí. As janelas do outro carro eram difíceis de ver através, então eu não conseguia ver quem estava dentro. Caminhei até a traseira do meu carro e tentei avaliar os danos, mas eles haviam estacionado tão perto que era difícil ver. Foi então que ouvi a porta dele se abrir. Olhei e vi um homem saindo e olhando para mim. Ele estava sorrindo com um rosto amigável e fez um aceno educado ao se aproximar. Eu estava esperando que ele ficasse zangado e começasse a me xingar ou dissesse que eu o havia cortado antes, ou algo do tipo, mas isso foi uma surpresa estranha. Sinto muito pelo seu carro, acho que não estava prestando atenção, ele disse, ainda com um tom amigável. Está tudo bem. Eu só preciso das suas informações do seguro, eu disse. Ele olhou para longe e depois voltou a olhar para mim. Claro, está dentro do meu carro, apontando para a porta do passageiro, como se quisesse que eu fosse até lá. Ele apenas ficou onde estava, olhando para mim como se eu devesse ir até lá. Depois de uma longa pausa desconfortável, disse a ele que só iria para casa, pois o dano não parecia tão ruim. Eu não sabia o que ele estava tramando, mas algo não parecia certo. Você não pode dirigir assim para casa, vai causar mais danos. Venha comigo, vou te dar uma carona, ele disse. Ele deu alguns passos na minha direção, ainda sorrindo com seu rosto amigável e fazendo comentários estranhos. Meu carro definitivamente não estava tão danificado a ponto de não poder dirigir, e a oferta de uma carona era completamente inadequada naquela situação. Eu disse não e comecei a andar rapidamente de volta para o meu carro, mas o homem segurou meu braço firmemente e me impediu de continuar. Vamos lá, o acidente deve ter te deixado confusa, ele disse, começando a me puxar de volta. Ok, vou com você, eu disse, fazendo com que ele me soltasse. Segui-o até o carro dele e caminhei lentamente até o banco do passageiro enquanto ele entrava no banco do motorista. Assim que ele fechou a porta, eu corri de volta para o meu carro e tranquei as portas antes que ele pudesse me alcançar. Ele pressionou o corpo contra a janela e ficou me encarando por um segundo, depois correu de volta para o carro dele. Dirigi para casa e acordei meu pai para contar o que aconteceu. Ele disse que eu nunca deveria ter parado e chamou a polícia, mas o homem nunca foi identificado. Nunca saberei o que ele estava planejando ou para onde ele estava tentando me levar. Só espero que alguém mais não tenha sido tão sortudo quanto eu. Era entre 2 e 3 da manhã, e eu estava fazendo uma entrega. Trabalhava em um restaurante italiano que funcionava 24 horas, então entregávamos massas, sopas e pizzas com frequência. Não tínhamos motoristas de entrega designados, apenas resolvíamos quando o pedido chegava. Era um pedido pequeno, uma refeição única, a apenas 15 minutos do restaurante. Suponho que 15 minutos seja um tempo mais longo para entregas em comparação com a maioria dos lugares, mas o dono do nosso restaurante era ganancioso e nos fazia aceitar pedidos de até 30 minutos de distância.
Eu estava ouvindo música e relaxando enquanto seguia por uma estrada longa e reta quando avistei uma figura. Ela estava bem no meio da minha pista. Diminuí a velocidade, e à medida que me aproximava, a pessoa começou a acenar os braços no ar e correr em direção ao meu carro. Eu estava em uma estrada de pista única, e havia carros na pista oposta, então tive que parar e esperar que eles passassem antes de conseguir contornar. O homem correu até o meu carro e começou a bater na minha janela, gritando que estava sem gasolina e precisava de ajuda. Ele estava sendo extremamente agressivo na maneira como pedia ajuda, o que era estranho. Assim que os outros carros passaram, virei um pouco para a direita para evitar atropelar os pés do homem e acelerei. O sujeito parecia estar tentando perseguir meu carro pela estrada, então imaginei que ele devia estar embriagado. No entanto, 20 segundos adiante, havia uma caminhonete azul parada à beira da estrada. Pensei que talvez o homem não estivesse mentindo, mas a maneira como ele abordou a situação foi muito estranha. Depois de alguns minutos, parei de pensar nisso e relaxei pelo resto da viagem. Cheguei à casa do cliente, entreguei a comida à porta deles e agradeci quando pagaram em dinheiro. Quando comecei a voltar para o meu carro e caminhei pela entrada, vi um carro estacionado na rua com as luzes acesas. Meu estômago se apertou. Era a mesma caminhonete azul que eu tinha visto antes. Não estava lá quando desci a rua anteriormente, então tinha acabado de chegar. Entrei no meu carro, olhei pelo espelho retrovisor por um minuto e comecei a dar ré, pois não podia ficar muito tempo na entrada do cliente sem parecer estranho. Comecei a dirigir na direção da caminhonete. À medida que eu ultrapassava, pude ver o mesmo homem bizarro me encarando do banco do motorista. Pisei no acelerador com mais força para sair dali rapidamente, mas pelo retrovisor vi a caminhonete fazendo uma conversão em U e começando a seguir-me na estrada. O caminho de volta para o restaurante era uma estrada reta e longa, com poucos carros e lugares para parar. Um minuto adiante, vi a caminhonete aparecer atrás de mim. Pensei na insanidade da situação. O que esse homem estava tentando fazer? Era um pensamento aterrorizante. Estiquei a mão para pegar o celular no meu bolso e liguei para o 911 enquanto a caminhonete se aproximava rapidamente. Informei ao operador que estava sendo seguido por um sujeito maluco em uma caminhonete azul e forneceu o nome da estrada e a direção que eu estava seguindo. Eles disseram que uma viatura estava a apenas 2 minutos de distância e pediram que eu permanecesse calmo e continuasse dirigindo até vê-los. Fiz como eles disseram, mas apenas alguns segundos depois, a caminhonete acelerou e entrou na pista oposta para me ultrapassar. Pisei no freio assim que eles se jogaram na minha frente para bloquear o caminho. Parei a poucos centímetros de bater na lateral da caminhonete. Meu coração estava acelerado, e eu estava em estado de choque. Então ouvi a porta do carro deles se abrir e passos correndo ao redor da caminhonete em direção ao meu carro. Eu estava tremendo, tentando colocar o carro na marcha ré. O homem correu até mim e começou a bater na minha janela novamente, gritando e xingando. Recuei e, após um momento, o homem voltou correndo para sua caminhonete. Foi quando vi as luzes vermelhas e azuis piscando à frente. A caminhonete fez outra manobra arriscada para me ultrapassar, e a viatura da polícia começou a persegui-la pela estrada. Mais tarde, fui informado de que o homem foi eventualmente detido. O que torna isso ainda mais aterrorizante é que, além das drogas e álcool, encontraram cordas e algemas no banco de trás do carro dele.